claro, o quadro Direito e Cidadania. Semana passada, nós falamos aqui no Mar Azul Notícias sobre o divórcio consensual. E hoje, nós vamos falar sobre o divórcio litigioso. Bom, em primeiro lugar, doutora Tereza Maia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mar Azul e aqueles que compõem esta rádio. Doutora Tereza Maia, já nós vamos falar de divórcio litigioso, mas parece que houve uma dúvida semana passada com relação a quem estava acompanhando o programa Mar Azul Notícias, onde nós falávamos, dentro do quadro Direito e Cidadania, do divórcio consensual. Qual é, o esclarecimento que a senhora tem? Bem, foi uma falha minha e eu quero esclarecer que as pessoas que ouviram o tema divórcio, talvez tenham ficado em dúvida do ano da instituição do divórcio no Brasil. Então parece que ficou assim meio, não ficou muito claro o ano. A Lei 11.471 de 2007, ela facilitou o divórcio. Mas a instituição do divórcio no Brasil foi em 1977, a Lei 6525/77. Então, foi uma iniciativa do senador Nelson Carneiro, na época, foi uma batalha muito grande, que a igreja, ela tinha muita interferência, na vida civil do cidadão, e essa batalha veio desde a instalação da monarquia no Brasil, 1822 até 1977, veio vários anos de luta, de batalha, e foram modificando a sociedade. Ela é mutável. Então, de acordo com as necessidades das pessoas, a lei também ela tem que seguir os desejos e anseios da sociedade. Por esse motivo, em 1977, com várias restrições, foi instituído o divórcio no Brasil. Ok. Está aí explicado, 1/11 no Mar Azul Notícias. Então, muita atenção. Vamos agora com o divórcio litigioso. Bom, doutor, o divórcio, ele dissolve aí o casamento e permite que a pessoa divorciada se case de novo, né, doutora? É verdade. Inclusive, na época que foi instituído o divórcio, 1977, haviam várias restrições. A pessoa só poderia se divorciar uma única vez e não poderia mais desfazer um segundo casamento. Nesse caso, com o advento da lei, a mudança na sociedade, com o advento da lei 11.477, o divórcio você pode se divorciar tantas vezes você queira e se casar e se divorciar tantas vezes você queira. Uhum. Doutora, no divórcio litigioso, é obrigatória a representação de um advogado? Sim, isso é obrigatório. E se não tiver dinheiro para pagar aí os honorários do advogado, como fazer, doutora? Bem, a pessoa, os casados, as pessoas, eu só vou esclarecer mais um ponto, porque nós aqui, a nossa pretensão é que as pessoas estejam esclarecidas dos pontos e temas que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, de uma forma bem sem ter aquele juridiquês, como eu expliquei e venho explicando desde o início dos nossos tempos. Então, sim obrigada a presença de um advogado. Por quê? Porque quando você entra num divórcio litigioso, ou seja, há litígio, há briga, não há consenso quanto à pensão alimentícia, não há consenso quanto à partilha de bens, quanto à guarda dos filhos. Então, tudo isso leva a uma briga na justiça. Então, quando casais forem resolver por um divórcio, vocês têm que levar em conta que a sua vida pessoal, tudo aquilo que aconteceu, que levou a esse ponto do divórcio litigioso, ou seja, que há litígio, que há briga, que há discordância, você tem que entender que a sua vida será toda exposta nos autos de um processo. Então, é por isso que eu aconselho, e casais, senhoras e senhores que chegam no meu escritório, eu aconselho que se faça um divórcio, se realmente estão certos dessa decisão, o divórcio consensual. Porque o divórcio litigioso, igualmente o divórcio consensual, ele há necessidade de um advogado. E geralmente, uma parte é a autora e outra parte é a ré. Aquela pessoa que vai sofrer, uma acusa e a outra se defende. Então,
para um e para outro vai ser necessário o quê? Um advogado. E se não tiver dinheiro para pagar os honorários advocatícios, procure a Defensoria Pública de sua cidade. Infelizmente, nós aqui no Paracuru estamos com a deficiência. Nós, atualmente, desde setembro, nós não temos mais o defensor público. Mas existem advogados que são nomeados pelo juiz para lhe atender no fórum. E eu sou uma delas. Agora, doutora Tereza Maia, demora muito esse processo aí de divórcio? Depende muito do juiz, depende muito do número de processos que existe na vara, mas geralmente é muito mais demorado do que o divórcio consensual. Agora, se o cônjuge tiver dívidas, o outro poderá ser responsável por pagá-las depois do divórcio ou não, doutora? Desde que essa dívida tenha sido contraída para a aquisição de bens familiares. Então, se essa dívida foi realmente contraída para a aquisição de bens de família, as dívidas deverão ser anotadas na petição inicial para que ambos sejam responsáveis para o pagamento dessas dívidas. Tem uma pergunta boa aqui, doutor. Quando ocorrem financiamentos pelo casal, como fica o cumprimento dessa obrigação nos casos aí de divórcio? Eu acabei de explicar. Então, se os financiamentos foram feitos para a aquisição de um imóvel familiar, para a aquisição de um veículo familiar, para a aquisição de bens de família, e se for comprovado essa aquisição para justamente o uso, a utilização da família em si, aí sim, mesmo que tenha sido comprado só por um. Por exemplo, o carro está no meu nome, a casa está no teu nome, e assim vai. Mesmo assim, é bem de família, foi comprado, a aquisição foi para o bem-estar da família, os dois são responsáveis pelo débito. Agora, se o cônjuge carregar o sobrenome do parceiro após o divórcio, volta a ter o nome de solteiro automaticamente, doutora? Não. Também esse é um fator que deve ser solicitado, deve ser pedido através da petição inicial, deve estar bem claro na petição inicial que hoje o homem também recebe, se assim o quiser, o apelido de família, que a gente chama de sobrenome, da esposa, e vice-versa. O homem pode receber na hora do casamento, ou a esposa pode receber também o apelido de família dele no casamento. Então não é automático. Observe, se você não quer mais continuar com aquele sobrenome, no apelido de família do seu esposo, ou vice-versa, o esposo não quer continuar com o apelido de família da esposa, há de ser solicitado na petição inicial, porque caso contrário vai continuar, e para que você retire esse apelido de família, você vai ter que entrar com um novo pedido e um novo honorário advocatício. Então, e também outra observação, uma escolha. Você também não é obrigado a retirar o seu nome de família. Tem muita gente que continua com o apelido de família do esposo ou da esposa, exatamente para evitar aquela calhamaço de pedidos de identidade nova, CPF, conta bancária, aposentadoria, tem pessoas que são funcionários públicos, vai mudar lá no seu RH. Então, tudo isso influencia. Então, se você achar conveniente para você continuar com o apelido de família do seu marido, ou vice-versa, a gente tem que lembrar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações pela Constituição Federal. Se você quiser continuar, você vai ter que se expressar essa vontade na petição inicial. Caso contrário, você vai continuar com aquele apelido de família. Ou se você expressar na presença do juiz também, na hora da instrução do seu processo. Agora, doutora Tereza Maia, como ficam aí as demandas de guarda e convivência familiar nos casos aí de divórcio? Bem, isso aí também tem que ser dirimido no processo. Tem que tudo que você quiser dirimir, ou seja, explanar e deixar claro dentro do processo, com relação à guarda, com relação à pensão alimentícia, com relação à alimentícia para os filhos, para si, ou para o homem ou para a mulher, você tem que explanar tudo isso, deixar bem claro dentro do processo. Ainda há juízes que, mesmo que você faça essa petição, há juízes em diversas comarcas, que mesmo que você faça essa petição, a petição inicial, pedindo o divórcio, que é o divórcio litigioso, a briga, ele resolve o divórcio e em seguida você ainda terá que entrar com outra petição inicial
resolvendo, se realmente o litígio for tão grande a ponto de não se conseguir um consenso. Então, o juiz aconselha que se faça um processo à parte de partilha de bens e pensão alimentícia. Olha essa pergunta aqui, doutora. No caso de litígio, como decidir com quem fica os animais de estimação? Olha aí, doutora. Bem, aí é um outro ponto. Por quê? Porque animais de estimação, a palavra já diz, né? É de estimação, tem animais que são mais amados, mais considerados pelos próprios parentes. Então, há critérios de interesse de um e de outro que devem ser expostos nas petições iniciais. Então, ele vai julgar o que é melhor para aquele animal. Porque não é brincadeira, não. Existem animais, gato, cachorro, cavalo, tudo. Então, é uma situação em que realmente a gente deve proteger, inclusive, os animais de estimação. Porque há brigas horrorosas com relação a cachorro, inclusive mas principalmente com relação a cachorro. É verdade. Agora, doutora, como é feito aí o cálculo da pensão alimentícia para filhos e ex-cônjuge? Bem, varia. Geralmente o patamar é o salário mínimo, mas varia muito. De acordo com quem? Inclusive eu falei sobre isso lá na pensão alimentícia, no tema pensão alimentícia. Varia muito. Mas o mínimo que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ele permite, fica entre 10% e 15% do salário mínimo. Mas ocorre que há pessoas que há maior necessidade, tem pessoas que ganham muito mais. Então, não é baseado no salário mínimo, é baseado naquele seu ganho, o que você percebe por mês. Tanto o homem pode pedir, se ficar com a guarda dos filhos, a esposa, e a esposa pode pedir ao marido se ela ficar com a guarda das crianças e vice-versa. Também pode pedir ele a ela ou ela a ele. Então, depende muito das necessidades de quem recebe e das condições financeiras de quem oferta. Falando em pensão, doutora, por exemplo, quem renuncia à pensão nunca mais vai poder tê-la de novo? E no caso da renúncia, quando envolver pensão por morte? Bem, quando você renuncia à pensão, realmente você renunciou e não vai mais recuperar. Mas com relação à pensão por morte, você a recupera, sim. Por quê? Porque você se divorciou e ainda continua, digamos que continua ainda com filhos menores. E aí você vai ter direito, o senhor ou a senhora terá recuperado aquele direito da pensão por morte. Doutora, a Lei 12.424/2011 prevê a modalidade de uso capião familiar nos casos de abandono do lar conjugal. Como afastar essa incidência normativa, doutor? Do eu comecei a tocar nesse assunto a semana passada sobre o uso capião familiar. Bem, se você não deixar, você saiu do lar, você abandonou o lar. É a única sanção que ainda perdura até hoje com relação ao abandono do lar. Inclusive, essa modificação foi feita em 2011. Por quê? A pessoa, a esposa e o esposo estão lá vivendo juntos e ele ou ela abandona o lar. Deixa passar 2 anos, não voltam mais à convivência e essa pessoa que abandonou o lar e não se interessou em desmanchar legalmente aquela união estável ou aquele casamento, o cônjuge que ficou naquele imóvel, ele pode ingressar com a ação de uso capião familiar. E com certeza vai vencer essa causa. Doutora, tem uma perguntinha, torpedo final 8481. Fernando pergunta aí para a doutora o seguinte: no caso da retirada do sobrenome do ex-marido, quando a ordem vem do juiz que a mulher deverá usar o nome dela como de solteira, como fica? Deu para entender? Bem, o juiz, ele pode ordenar desde que seja solicitado. Ele não pode impor. Você solicita a retirada na petição inicial, como eu já falei, ou você solicita na presença do juiz, mas ele não pode impor a você, não, você vai usar o nome de solteiro, vai voltar para o nome de solteiro, absolutamente. Ele não pode impor. Nesse caso, eu não sei se é um processo já em andamento, mas
cara ouvinte, você não pode ser obrigada pela justiça a retirar. Ou você pede, solicita essa retirada e o retorno ao nome de solteira na petição inicial, ou você solicitou na presença do juiz na hora da instrução. No Mar Azul Notícias, 1h24, no quadro Direito e Cidadania. No Mar Azul Notícias, falamos hoje do divórcio litigioso. Doutora Tereza Maia, e as suas considerações finais, doutora? Bem, o que eu sempre digo, uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa administração dos seus problemas familiares é bem melhor do que você no momento em que você quer realmente se separar, é bem melhor do que litígio, é bem melhor do que briga, é bem melhor do que expor a sua vida num processo judicial. Então, o que eu aconselho? Tentem sempre fazer as pazes, inclusive para se separar. Por quê? Porque o desgaste de uma separação litigiosa, ela fatalmente não atingirá somente aos cônjuges, afetará fatalmente àqueles que advierem dessa união, ou seja, os filhos. Então, você tem que ter muito cuidado na proteção e no desenvolvimento dessas crianças durante essa contenda, né? Essa briga que vocês estão travando. Então, tenham muito cuidado, conversem. O divórcio consensual está aí, ele é célere, ele é rápido, ele é menos doloroso. Então, tentem, de qualquer forma, chegarem a um diálogo e chegarem a um consenso para não entrar nessa forma dolorosa que é o divórcio litigioso. Doutora Tereza Maia, muito obrigado pela participação da senhora. Um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu espero que tenha sido proveitosa a nossa conversa de hoje. Boa tarde a todos e bom final de semana a todos que fazem a Rádio Mar Azul e a todos os ouvintes. Obrigado. No Mar Azul Notícias, aqui